Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que a boa mão do Senhor esteja tocando o seu coração, ministrando a sua vida de uma maneira especialíssima. Vamos de novo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Eita maravilha! Olha o que diz a palavra de Deus a partir do versículo 25. Se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha que coisa extraordinária para nós visualizarmos, para nós pensarmos. Paulo está dizendo: se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Se esperamos o que não vemos. A Bíblia diz, e Paulo também escrevendo à igreja diz, que aquilo que alguém já vê, como esperará? Então, se esperamos o que não vemos, se os nossos olhos não contemplam, é muito importante pensar nisso aqui. Uma coisa é a esperança da mente humana e aquilo que os olhos humanos podem ver. E outra coisa muito diferente são os olhos espirituais. Quando nós olhamos as coisas com um prisma espiritual, nós estamos olhando, segundo me permita, a visão divina. Alguns gostam de dizer segundo os óculos divinos. Se esperamos o que não vemos, quando a gente vai a Hebreus 11, que ele vai trazer para nós a qualificar a fé, expressar o que seja a fé, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova inequívoca das que se não veem. Então ele está dizendo: se esperamos o que não vemos, a fé é a certeza daquilo que a gente não vê com os olhos humanos, mas enxerga com os olhos da fé. Com paciência o esperamos. Por quê? Porque se nós esperamos humanamente falando e aquilo não chega, a Bíblia diz que a esperança demorada, ela afrouxa a expectativa do coração. Mas quando eu tenho certeza que eu não estou esperando em vão, e quem prometeu é fiel para cumprir, então eu já enxergo hoje aquilo que é prometido para o tempo de Deus, como já tendo posse disso hoje. Você agora que está me ouvindo e que tem uma expectativa em Deus, o Espírito tem revelado a você, você tem sido fortalecido na esperança por algo que você aguarda. É justamente isso, você já espera, mas a esperança sua é só uma questão de tempo. Por quê? Porque a esperança em Deus traz a realidade para hoje. E o tempo é apenas um detalhe. Você vai dizer: o tempo é apenas um detalhe? Sim, o tempo é apenas um detalhe. E o tempo faz parte da prova da fé, para ver se a gente vai perseverar. Se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Quando nós falamos com paciência, a gente pode falar com calma, com tranquilidade de espírito. Isso poderia ser uma boa tradução para paciência. Mas quando nós vamos à linguagem original, e na maioria das vezes nos escritos paulinos, paciência também a língua original inspira perseverança. Ou seja, com perseverança o esperamos, quer dizer, eu não vou desistir. A Bíblia diz que alguns têm as promessas de Deus como tardia, por conta do tempo. Mas para quem tem fé não é tardia, vai vir no horário certo, na hora certa, no momento certo. Então eu vou perseverar e com calma, com tranquilidade, não vou me desesperar. E aí o versículo 26, olha só: da mesma maneira também
o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Você tem fraqueza, você tem fragilidade, e eu vou, antes que você leve essas fraquezas para o lado do pecado, eu quero lhe afirmar que essa palavra fraqueza aqui não tem origem, raiz em pecado, em malignidade. Essa fraqueza aqui fala de fragilidade do ser. E eu vou lhe dizer, vou usar um exemplo bíblico de um homem que pede a Jesus Cristo para curar o seu filho. E ele diz: eu trouxe aos seus discípulos e eles não puderam expulsar o demônio do meu filho. Mas se tu podes fazer alguma coisa, nos ajuda. Aí Jesus diz para ele: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E aí aquele homem diz para Jesus: eu creio, mas me ajuda na minha fragilidade. Ou seja, eu creio, mas na hora de me posicionar em fé, eu sou frágil. Eu creio, mas eu sou frágil por conta da aflição. E aí a Bíblia está dizendo que o Espírito, que da mesma maneira também o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, ajuda as nossas fragilidades. E aí ele explica: porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Olha que coisa interessante. Nós não apenas não sabemos o que pedir, mas também não sabemos como convém pedir. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, o que nos é conveniente para vencer aquele momento, para vencer aquela hora. Então o Espírito nos ajuda até a pedir. O Espírito se move em nós. Olha só, ele completa o versículo dizendo: mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Espera aí. Olha que coisa extraordinária. O que a Bíblia está dizendo aqui é que eu tenho necessidades que eu não consigo reconhecer, que a minha fragilidade é tão intensa e extensa que ela não me permite perceber claramente o que eu realmente preciso. Então, porque não sei realmente o que preciso, não sei como pedir como convém. E esse Espírito agindo em mim, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, existe uma linguagem espiritual utilizada, ministrada pelo Espírito Santo em nós, que pega a nossa real necessidade e leva até o trono de Deus. Então eu posso lhe afirmar uma coisa por essa palavra que eu estou compartilhando, que a sua necessidade talvez não seja exatamente essa que você pensa ser. Talvez essa necessidade que você imagina ter seja um subproduto da sua verdadeira necessidade. E quando nós compreendemos a nossa verdadeira necessidade, nós chegamos ao cerne dela, aí sim a nossa oração vai ser eficaz, porque nós estamos orando em cima de algo que é real. Agora, se eu não sei nem medir meus sentimentos, se eu nem sei nem medir o que está em mim, envolvendo o meu ser, como que eu vou pedir a Deus de uma forma razoável? E aí eu me uno a você para dizer e entender que esse Espírito Santo, se movendo em nós, nos dá condições de orar numa linguagem totalmente espiritual. Por isso que a Bíblia diz para nós orarmos no Espírito. E isso faz parte da nossa armadura, da armadura de Deus, que está, olha que coisa maravilhosa, que está em Efésios capítulo 6, olha como diz a expressão, logo após ele estar relatando, ou estando relatando a armadura de Deus, as peças da armadura de Deus, ele diz: orando em todo o tempo, versículo 18 do capítulo 6 de Efésios, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Orar e suplicar no Espírito, ou seja, o Espírito Santo ministrando em mim o que eu vou orar e como eu vou suplicar. E aí sim, eu oro bem, porque eu oro segundo a real necessidade que o próprio Espírito está enxergando que eu tenho. Que a mão de Deus esteja agindo na sua vida.
Que o poder de Deus esteja em ação no seu coração e que o Senhor seja em tudo exaltado para a glória dele e alegria e felicidade sua e nossa. Amém. E graças a Deus.